Boa noite. Demoramos um pouquinho para entrar porque está chovendo muito. Estamos com medo dessa chuva dar problema. Vou colocar a Luciana aqui. Melícia, que bom ver você. Que bom ver você. Boa noite. Vou colocar a Luciana aqui. Ah, deu certo! Oi, boa noite. Ai, Paula, tá aqui já dando boa noite pra Oi, gente, Paula. Paula. Oi, que bom, deu certo aqui nossa entrada aqui no meio dessa chuva inesperada, né? Quem diria, né, que hoje ia ter essa chuva É, toda. olha, até o César entrou aqui, Rosanginha entrou, Melícia, O que bom, César, gente. a Paula, que delícia, gente. Que bom. Eu tô estreando aqui nas lives. Não, estreando não, mas a Valéria tem mais experiência com lives do que eu. Ai, que Pois bom. é, a gente vai fazer esse teste agora, torcendo para a chuva não encerrar a nossa conversa, né? Então, hoje, gente, a gente vai discutir um pouquinho sobre a teoria da subjetividade, seus conceitos principais dúvidas. Eu vou abrir, né, para Luciana se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela. Valesca entrou aqui! Olha só que honra, que honra. É, Camila, que bom ver vocês aqui. Então, Lu, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, do seu percurso, para a gente escutar um pouquinho, saber de você. Bom, então eu sou Luciana de Oliveira Campolina, psicóloga, formada pela UNB já há 20 anos. E logo depois que eu finalizei o curso de graduação, eu comecei uma trajetória de cursar disciplinas como aluna especial no UNB, e foi quando eu conheci, né, o professor Fernando Rey, e depois eu fui fazer o mestrado na UNB, na área de Psicologia do Desenvolvimento Humano, e posteriormente, em 2008, o doutorado em educação. Eu brinco que eu atravessei a rua, saí do Instituto de Psicologia e fui buscar a professora Albertina Michans Martinez, né, esposa do professor Fernando, lá na Faculdade de Educação. E já comecei a trabalhar como professora universitária, né? Então, atualmente, eu sou professora do curso de Psicologia do CEUB e também, atualmente, como coordenadora do curso de Psicologia da graduação. Sou professora também no mestrado, na linha de Psicologia e Educação. E nós temos aí esse percurso que nos une, né, Valéria? Que é o percurso junto à teoria da subjetividade, os grupos, né, de formação da teoria da subjetividade, com o professor Fernando Rey, com a professora Albertina Michans Martinez. E desde então nós seguimos aí esse percurso de estudo, de pesquisa, de participação, né, nos diferentes espaços acadêmicos de formação, também junto aos nossos estudantes do curso de Psicologia do CEUB, nessa perspectiva, né, de aprofundamento, né, dos estudos da subjetividade, como também, né, buscando esses desafios que a gente tem aí em relação à pesquisa, né, em relação às práticas, né? Então, é um pouco desse resumo, né, desse percurso que eu coloco agora. Que bom. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão da teoria da subjetividade, falar dos conceitos. Eu acho que as pessoas têm uma expectativa de entender, né, algumas questões. Então, para a gente situar um pouco o que é a teoria da subjetividade, né? Então, pensando que a teoria da subjetividade ela foi desenvolvida por Fernando González Rey, com base na perspectiva do enfoque cultural histórico do Vygotsky,
E ele, então, a partir de um conceito do Vygotsky, que é o conceito de sentido, ele então desenvolve toda a discussão dele sobre a questão da subjetividade. Lembrando que subjetividade, gente, que a gente discute na teoria, né, da subjetividade, não significa uma subjetividade interiorizada, não significa processos internos, porque subjetividade implica pensar individual e social, né? Pensar as pessoas numa cultura produzida, pensar as pessoas num processo histórico. Então, não pensar subjetividade como aquilo que está dentro. Se a gente fosse pensar em dentro, é dentro e fora, né? Tanto que ele vai discutir subjetividade individual e subjetividade social, como dois processos que configuram isso que a gente chama, então, de subjetividade. Então, vejam, subjetividade individual é a subjetividade que se configura na pessoa e a social nos processos sociais, né, que vão tomando forma. Lu, você poderia orientar um pouquinho subjetividade individual e social, porque está tocando aqui minha porta, acho que tem gente presa ali fora. Você poderia tocar só um minutinho, eu volto em Claro, 2 segundos. Aí, quando é ao vivo mesmo, né? Eu acho que esse é um ponto interessante que a Valéria traz, porque eu acho que é uma das dúvidas mais frequentes que a gente tem, né, quando a gente começa a discutir a subjetividade numa perspectiva cultural histórica, que é essa ideia de que a subjetividade é, na teoria da subjetividade, um conceito, né? Um construto teórico, como o próprio González Rey fala, né? É um macroconceito, é um conceito amplo, mas que tem uma definição que cobra de nós uma visão, uma definição, tanto epistemológica quanto teórica, né? E nesse sentido, quando a gente, por exemplo, vai estudar ou ler trabalhos, a gente vê a menção à ideia de subjetividade, ou ao termo de subjetividade, eu acho que tanto eu quanto você, a gente necessariamente se pergunta do que estamos falando, né? De que subjetividade é essa? Ou como entendemos essa subjetividade? É uma subjetividade do senso comum, uma subjetividade que parte de uma ideia de que o subjetivo está dentro, né, do sujeito, ou é uma ideia de subjetividade que está atrelada a uma concepção mais ampla, né, de ser humano, do psiquismo humano, na sua perspectiva de construção, de constituição na cultura, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar nessa definição, né? Nessa compreensão, e que gera muitas dúvidas. Então, não estamos mesmo falando de uma subjetividade encerrada ao sujeito, ensimesmada numa ideia exclusiva de personalidade, né? Embora o próprio conceito de personalidade ele apareça na teoria da subjetividade como uma configuração subjetiva, né? Atrelada aos processos de construção de uma história, de identificação de si mesmo, né? Diante de uma história, né? Do social no qual essa pessoa faz parte. A ideia da subjetividade como um construto macro, né, para a própria teoria, vai nos permitindo, boa noite, Daniel, vai nos permitindo, então, pensar a subjetividade, primeiro, como uma gênese, né, de um processo diferente do psicológico no sentido, na compreensão psicológica básica, né? Então, quando a gente está falando, quando a gente pensa a subjetividade a partir dessa teoria e como a gente a compreende, a gente está necessariamente se remetendo a um conjunto de processos que vão além, né? Que avançam numa ideia de processos psicológicos básicos. E isso representa uma diferença muito significativa, porque aí a gente, então, adentra a processos simbólicos e emocionais, né, de organização da experiência de vida das pessoas e também da forma como essa experiência, esse vivido se expressa, né, para a pessoa e também para o social.
Então, quando Eu você penso que fala... é interessante... Uhum. fale, Lu. Não, termine, eu já falo. Eu ia só exatamente retomar essa ideia da compreensão do individual e do social, porque muitas vezes aparece essa ideia de por que estamos falando de subjetividade individual e subjetividade social? Seriam a mesma Isso. coisa? Não, não são a mesma coisa, né? Elas se remetem a gêneses diferentes de processos de geração de sentido no âmbito individual e no âmbito social, mas que são mutuamente constitutivos. Né? E a ideia de ser mutuamente constitutivo, esse princípio da teoria da subjetividade, é uma questão primordial para a gente entender a dinamicidade da subjetividade, o desenvolvimento subjetivo, né? As diferentes expressões da subjetividade no âmbito da cultura, né? Eu penso que uma questão que você traz, quando ele fala de subjetividade social e individual, né? Eu gosto muito de uma fala do Fernando, acho que inclusive está num dos livros, né? Que a gente às vezes tem o hábito de usar o termo social influencia. Não é que o social influencia, porque a ideia de influência, o que ela remete quando a gente pensa na ideia de influência? Que existe um tipo de ou atributo ou de situação que efetivamente ela recai sobre a pessoa. E não existe essa ideia de que um processo externo à pessoa, eu vou usar o termo cair mesmo, porque eu acho que essa ideia, ela cai nas pessoas, né? O social, ele é subjetivado por nós, ele se configura subjetivamente na experiência vivida. O que isso implica dizer, né? Implica pensar como esses processos emocionais e simbólicos, que são os sentidos subjetivos, depois a gente pode detalhar mais isso, mas como esses processos emocionais e simbólicos, eles então tomam forma na experiência vivida nessa relação entre individual e social. Porque se a gente pensa numa ideia de influência, a gente perde a perspectiva de que é a pessoa que subjetiva o mundo. E que ela não é que ela é resultado do mundo, mas ela produz em relação ao mundo, ela se posiciona em relação ao mundo com os recursos subjetivos que ela tem. Porque senão o social vira uma dimensão em abstrato que determina o que é a pessoa, que não possibilita gerar outros caminhos no viver as diferentes experiências, que foi até, Lu, que a gente conversou na nossa fala lá no CEUB. Porque, vejam, a pandemia, se a pandemia é a mesma coisa para todos, não há o que fazer, porque é só uma pandemia que tem uma influência e um efeito direto nas pessoas. E não as pessoas que vão subjetivar essa experiência que é complexa, que é contraditória, e que isso vai tomando forma no vivido, né? De uma forma muito singular. Então, pensar nos sentidos subjetivos, a gente pode fazer agora um paralelo, né? Não um paralelo, mas trazer essa ideia dos sentidos subjetivos como conformadores do que a gente chama de subjetividade, né? No que ele vai desenvolver como subjetividade. Ou seja, como processos emocionais e simbólicos, como sistema, vão tomando forma no que a gente chama, então, de subjetividade. E como essa subjetividade, então, vai colorindo, né? O vivido e as diferentes experiências de vida. E aí, interessante que a Ana, né, está colocando aqui, fazendo essa colocação, né? Existe teoria da subjetividade com outra visão antes de González Rey? Eu penso que a teoria da subjetividade proposta pelo González Rey é uma teoria cultural histórica da subjetividade, né? E é claro que há outras teorias que abordam a subjetividade, compreendem, né, ou se comprometem, buscam compreender a subjetividade a partir de outras características, de outras visões, né, do próprio psiquismo, do processo humano e também do social. Mas a teoria da subjetividade, como a gente acaba resumindo, né, suprimindo, é uma teoria cultural histórica, né? Inclusive nos últimos trabalhos de González Rey,
quer dizer, depois de 2010 para frente, né, ele acabou optando até por chamar a teoria cultural histórica e não histórico-cultural, né? O cultural incluindo aí no cultural e no histórico a dimensão social. E aí, quando você fala, né, Valéria, a ideia de influência, como é comum, né, o termo influência aparecer como autoexplicativo, mas ele é tão Exato. amplo e tão genérico que ele não nos explica ou não nos explicita claramente como é que isso ocorre, né? Como que esse processo vai acontecendo em termos da própria geração do vivido. Eu penso que no cerne da teoria da subjetividade se fala disso, né? Não se fala de uma Exato. influência e de um determinismo, mas se busca compreender como essa multiplicidade de processos vão se configurando, vão se expressando, né? E se organizando, porque também se remete a uma ideia de organização, né? Dos processos subjetivos, atrelando a produção individual e a produção social, né? Então, por exemplo, os alunos trazem muito isso. Eu quero estudar a influência da mãe sobre o Isso. desenvolvimento da criança, né? Algo muito amplo e extenso, né? Mas Como se os sentidos pudessem ser idênticos com relação a essa influência, ou seja, exatamente. a influência da mãe nas crianças. Vejam, para pensar essa situação, a gente tem que pensar como esses sentidos subjetivos tomam forma no viver essa relação com a mãe. Da mesma forma, esses sentidos, eles também são produções que são configuradas com relação à subjetividade social. Né? E como essa ideia de mãe, ela toma forma numa cultura concreta, como os discursos relacionados a essa experiência mãe vão sendo subjetivados e vão tomando forma na subjetividade social e, certamente, também com desdobramentos para a subjetividade individual. Então, pensar como esses sentidos subjetivos, que não são idênticos nem ao viver a experiência com essa mãe, porque esses sentidos subjetivos, em geral, eles são muito contraditórios, os sentidos subjetivos são assim, porque da mesmo momento em que eu penso que eu gosto ou não gosto, então isso fala, né, dessa conformação contraditória de viver o outro, que isso também é discutido em outras teorias, mas eu penso que a grande contribuição da teoria da subjetividade é conseguir dar voz a isso, falando, né, através da categoria sentidos subjetivos, porque fala do emocional e do simbólico, como esses processos se articulam para que a gente possa falar de uma experiência vivida. E de que forma esses sentidos subjetivos, por exemplo, em relação a essa mãe, vão então ser congruentes e conformar o que ele vai chamar então de configuração subjetiva. Ou seja, essa configuração subjetiva da mãe, ela é alimentada por diversos sentidos subjetivos que são provenientes de diferentes experiências, com o pai, com a escola, com os irmãos, com a casa que a gente mora. Então, vejam como esses sentidos subjetivos, eles comparecem, eles emergem no viver essa experiência que nos possibilitam pensar nessa configuração subjetiva, que também ela tem uma certa estabilidade, a configuração subjetiva, mas isso não implica que ela não mude, porque senão a gente não teria processos no mundo. Se a gente pensa que as configurações subjetivas são processos estáticos, a gente não possibilita pensar na processualidade do humano dentro também da sua estabilidade. E aí eu acho que esse ponto, né, da compreensão de sentidos subjetivos, muitas vezes a gente vê de trabalhos, estudos, relatos, né, que vão se expressando a partir dessa plataforma de pensamento, da teoria da subjetividade, com talvez um desejo, uma ideia de coisificar, né, um sentido subjetivo, né?
E eu me lembro que isso aparece, né, nas obras de González Rey, principalmente quando ele vai articular a ideia de sentido subjetivo com configurações subjetivas. Porque o que a gente pode, né, e aí entra a compreensão epistemológica, né, a própria noção do que é o conhecimento sobre a subjetividade, os processos humanos e sociais, é construir representações que vão gerando essa inteligibilidade, que é a própria ideia de configuração subjetiva. Né? A configuração subjetiva traz, então, no seu cerne, isso que você colocou. Há uma dinamicidade e, ao mesmo tempo, uma abrangência de diferentes expressões desse vivido que vão se articulando, mas não se articulando pelo conteúdo, né? Não é o conteúdo, então é a ideia de mãe. Mãe é sempre assim, mãe está atrelada a uma ideia de boa, de positividade, de cuidado, mas como isso de fato vai tomando forma na multiplicidade e diversidade de experiências do humano. Eu penso que a teoria nos desafia muito a pensar que realmente a gente não tem uma possibilidade de construir e entender a experiência humana por um viés de homogeneização. Né? E aí acho que é muito forte na teoria da subjetividade a ideia de singularização, né? Do singular. E pode ser que isso até seja questionado e problematizado, como muitas vezes muitos dos nossos estudantes, né, começam a compreender que o singular tem valor não porque é simplesmente o singular do caso único, mas que ele expressa uma capacidade explicativa e compreensiva, sem fazer essa cisão, né? A gente até que a gente já até discutiu isso na sexta-feira, né? Mas exatamente possibilitando dar essa visibilidade a essa multiplicidade, a essa cadeia, né, de sentidos que são gerados por uma experiência, né? A Manu faz uma pergunta, acho que Luciana já responde a alguma medida, mas eu gostaria de retomar aqui. Esses sentidos sempre serão configurados de acordo com o contexto, ou seria possível falar de um sentido como um telos, como se fosse um sentido final? Veja, Manu, não existe um sentido final, né? Pelo menos nessa perspectiva da teoria da subjetividade, não. Os sentidos são produções humanas, né? Em cima de uma realidade que existe, né? Como essas produções vão tomando forma ao viver essa realidade. Então, veja, e são sentidos que não são finais, porque pega até a própria forma como apareceu agora com relação à mãe. São sentidos produzidos historicamente. E, certamente, se relacionam com o momento atual. Né? Essa tensão entre o atual e o histórico também conformam o que a gente vai chamar de sentidos subjetivos. O sentido não significa uma síntese, mas uma produção permanente em relação ao vivido. Uma produção que fala da forma como vamos qualificar as diferentes experiências de vida. Eu até, quando você faz essa pergunta, eu até me lembrei de um exemplo, de um livro que eu adoro, né, que é As Brasas do Sandor Márai, eu estou com ele aqui até do lado, As Brasas do Sandor Márai, que num determinado momento do texto, é uma história super interessante, e os personagens estão numa discussão. E eles não se veem há 40 anos, e eles se encontram depois de 40 anos. E o amigo, né, na verdade, um fica morando na cidade e o outro sai da cidade. Esse amigo que retorna depois de 48 anos, então, vai para casa desse amigo que ficou viúvo. E eles começam a conversar. E é muito interessante porque há uma dúvida, né, de uma situação entre a esposa do que ficou viúvo com um amigo. E ele diz assim, você acha que eu vou te perguntar se você me traiu com a minha esposa? Eu não te esperei 40 anos para te perguntar sobre isso. Eu te esperei 40 anos para perguntar para você se ela sabia que você queria me matar. Olha que interessante isso, né? Porque a gente poderia, num primeiro momento, conjecturar.
ele fica viúvo, ele convida o amigo para vir para a casa dele para confrontar o amigo sobre uma suposta traição. Então, a configuração subjetiva desse casamento, ela também é alimentada por sentidos subjetivos que estão relacionados com esse amigo. Uhum. Mas ele não se interessa em saber de uma traição do amigo. Ele quer saber se aquela mulher, que era uma mulher que foi uma configuração subjetiva dominante na vida dele por muito tempo, ela queria exterminá-lo, matá-lo. Então vejam, são sentidos subjetivos que falam da qualidade da relação com essa mulher, da importância que essa mulher tinha na vida dele, e da forma como, ao viver a relação com um amigo, o que se configura de uma forma preponderante é saber se essa mulher queria que ele continuasse vivo ou que ele morresse, não se ela o amava. É lógico que o amar está embutido aí nessa forma dessa pergunta. Mas então veja, Manu, a gente não pode falar que existe um sentido subjetivo final. São sentidos subjetivos que são mobilizados pela presença do amigo, são sentidos subjetivos que são mobilizados por viver a morte dessa mulher que ele tanto amou e que naquele momento mobilizam produções de uma história com esse amigo ao longo da vida. Então não é final, é sempre processo, é sempre relação. E aí, nesse outro olhar, né, da pergunta da Manu, quer dizer, esses sentidos e a forma como eles se configuram e se expressam também não estão, né, no contexto. Porque o contexto por si só, você pode até fazer uma leitura complexa do contexto, né? O contexto não é aquilo que é evidente, né? Existe uma questão histórica do contexto. O contexto precisa ser pensado e compreendido, sim, nessa sua complexidade. Mas os sentidos que são gerados, os sentidos subjetivos gerados, produzidos, não podem ser alcançados porque eles também não estão pré-determinados ou alicerçados naquilo que acontece no contexto, né? Então, esse exemplo que você está trazendo, como que é imprescindível compreender essa cadeia que vai, né, se organizando nessas diversas produções, não que sejam todos os sentidos, né, de todas as experiências de vida, mas que vão nos remetendo a essa recursividade e a essa dimensão simbólica daquilo que emerge, né, na experiência da pessoa. Ela né, a pessoa é capaz, ela vamos dizer, talvez, entre aspas, né, o informante-chave, né, de toda a complexidade da sua experiência. Não necessariamente o contexto, porque o próprio contexto, aí algo que né, para nós da psicologia, a gente já vai compreendendo, né, os diversos impactos do mesmo contexto sobre as pessoas, então não vão ser os mesmos impactos, mas para além disso, ou até bem além disso, como naquele contexto vão se expressando, vão se configurando subjetivamente aquela experiência. E aí é muito difícil realmente, vamos dizer assim, é impossível, eu diria, né, a gente separar, a gente fragmentar o contexto do histórico, né, o atual, que vai, então, que vai tomando forma, né, naquele momento, naquela experiência, né? Porque a gente não pode pensar, acho que quando você termina falando sobre o histórico atual, a gente não pode pensar que a nossa história determina o momento atual. A nossa história constitui esse momento atual e o momento atual, ele vai, então, também tomando forma, né? Vai sendo subjetivado também com base na história, mas nunca é a mesma história. Porque a mesma história não existe mais. É essa relação entre aquilo que vivemos nesse momento, aquilo que no nosso passado foi tomando forma. E quando a gente está falando de histórico, pessoas, é importante pensar que não é história individual apenas. A nossa cidade tem uma história, a nossa escola tem uma história, o nosso trabalho tem uma história, o nosso país tem uma história, a cultura tem uma história. Então não é pensar que existe, porque senão a gente volta para aquela ideia da individualização.
Não, essa relação entre o histórico e o atual nos possibilitam pensar num futuro, que foi até um pouco do que a gente conversou, né, naquele outro momento. Ou seja, como essa relação entre o histórico e o atual também configura uma projeção para o futuro. Como esse futuro pode ser imaginado por mim. Como esse futuro pode ser sentido de uma outra maneira, na medida em que eu subjetivo os diferentes processos da vida, que não é uma coisa fácil, né? Não é um processo simples, não é um processo linear, é tenso, contraditório, e penso que mobiliza diferentes questões ao longo da nossa vida, né? Se a gente fosse remeter a essa história, ele já não fala mais para aquele amigo do passado, ele fala para o amigo do passado que está no presente, e que nesse momento, por ele também ter vivido outras histórias, esse amigo já não é mais o mesmo amigo, porque ele já é outra pessoa. Então não há como a gente olhar para a mesma pessoa que fez parte de uma vida num outro momento, da mesma forma como a gente está hoje. Senão a gente vai pensar que as pessoas não mudam, né? E os processos são contínuos. A gente pode pensar que o transtorno é a paralisação, né? Aquela impossibilidade, muitas vezes, de gerar um caminho alternativo. Mas é essa relação entre o histórico e o atual. Que é uma relação de produção constante, né? E uma produção essa, como você colocou, né, Valéria? Uma produção que tem características contraditórias e de tensionamento da própria experiência vivida no momento atual. Então, os sentidos subjetivos, né, como essa gênese, né, e esse núcleo, eles são dotados, vamos dizer assim, de conteúdos. Mas esses conteúdos não estão atrelados ao objeto em si, né? Então, como você colocou, a gente estava falando da mãe. O conteúdo não é tudo que figura o ser mãe. Isso se amplia e vai para outros caminhos quase imprevisíveis, né? Indiretos das nossas experiências, né? Então... Exato. Aqui tem uma experiências, novas vidas pelo caminho, muitas sínteses. Exatamente, ou seja, a reconfiguração é permanente. Como eu coloquei, a configuração subjetiva ela é mais estável, mas isso não significa que ela seja perene. Ela é sempre tensionada por essas novas produções subjetivas. E não foi o que aconteceu com a gente na pandemia? A gente vinha, né? Exatamente. Não a gente vinha com as configurações. Né? Exato. E fomos o quê? Provocados a pensar, bom, estamos aqui, o que vamos fazer com essa situação? Não estamos nós duas aqui, online, nos falando? Acho que no Vejo a Luciana deve fazer 1 ano presencialmente. A gente não tem se visto. Né? Mas a gente se fala, a gente se vê por aqui. E essa tem sido a via, né, que tem tomado esse caminho. E essas configurações, eu acho que o bonito é isso. Pensar que essas configurações, elas possibilitam reviver, né? Repensar coisas de um outro lugar. Lu, você podia falar um pouquinho sobre essa questão da teoria da subjetividade? Está muito atrelada a uma ideia só de pesquisa. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu penso que aí tem 2 questões interessantes, né? A primeira é a própria preconcepção, né, que nós temos assim dessa cisão entre teoria e pesquisa, né? Como se tratassem de campos distintos, né? de algo que um não acompanha o outro, né? A pesquisa tem determinadas características, a teoria tem outras, né? E aí eu acho que isso não vai nos despertando a pensar que há uma relação constante, né? Há uma mútua implicação, né? Porque a pesquisa, muitas vezes, é pensada assim, eu faço uma pesquisa, dou respostas a um problema, como quase sinônimos, ou se não sinônimos, próximos a uma verossimilhança de uma verdade. Mas a gente não para pensar como que a pesquisa se faz no cotidiano de uma prática, seja ela
em qualquer espaço, né, que a gente possa desenvolver uma prática da psicologia, na educação, nas organizações, né, na psicoterapia, nos diferentes campos de cuidado, né, com a saúde. Então, a pesquisa e acho que a ideia de investigação, né, do investigar, do examinar, cabe muito bem aí. É um movimento que se faz constantemente, né, de se interrogar e, ao mesmo tempo, de gerar essas inteligibilidades. Então, a teoria fica muito atrelada a uma ideia de uma pesquisa acadêmica, né? E o que a gente vem discutindo bastante é como que a teoria da subjetividade vai nos apoiando a pensar práticas profissionais, diferentes espaços, né, em que nós temos, né, na psicologia, seja uma psicologia mais clássica, né, ou mais emergente, em que a teoria, então, é a possibilidade de um pensar sobre a realidade, de representar os diferentes fenômenos numa perspectiva que nos possibilite isso, né, que o alcance que a teoria vai dando para permitir a compreensão dos fenômenos humanos, né? No caso, os fenômenos subjetivos. Então, acho que esse é um ponto, né, importante dessa cisão, dessa dicotomização que é muito presente ainda na nossa maneira de pensar. E acho que também, atrelado a isso, acho que a teoria da subjetividade é uma teoria que se volta, né, especialmente para os fenômenos subjetivos, e esses estão em todos os lugares, né? Não está só na clínica, né? Não é uma teoria da educação. Claro, tanto González Rey quanto Albertina Michans Martínez, né, na sua parceria de produção teórica e de pesquisa, transitaram muito fortemente por esses dois campos. Mas a gente vê, por exemplo, você abrindo caminhos na psicoterapia, eu vou para um campo da educação que também não tinha sido explorado, porque o que acho que nos articula e nos une é esse olhar, né, da teoria, do teórico e da pesquisa sem essa dicotomização, né, que muitas vezes há. Né? Porque eu penso que, na verdade, é uma representação pobre que a gente tem do que é teoria. Ou seja, a teoria é uma coisa que eu aplico. Veja, não existe aplicar teoria. Teoria me possibilita explicar, significar fenômenos. A ideia de aplicação é uma ideia instrumental do que é teoria. E essa ideia instrumental do que é teoria não permite com que a gente articule a teoria de uma forma criativa, dinâmica, para pensar os diferentes espaços. Então, ainda que alguns teóricos não tenham discutido campos específicos de atuação, a gente vê hoje a expressão da teoria da subjetividade. No meu caso, na psicoterapia, no seu caso, da educação, a gente vê nas organizações, então, na saúde, que são campos que foram abertos. E que são campos que são abertos por causa de pesquisa. Teorias acontecem por causa das pesquisas, mas as pesquisas, elas também alimentam uma representação prática, e a prática alimenta a pesquisa, né? E aí eu vou fazer um gancho, Daniel, com a sua pergunta, que você fala assim, subjetividade, subjetivismo e cultura. Veja, se você quer... Eu sempre brinco em sala de aula. Você quer me xingar, eu xingar a Luciana, você diz assim, o que vocês estão falando é subjetivismo. O que significa dizer subjetivismo? Que está dentro, que é uma opinião, que é um achismo ateórico. Que não Isso tem é subjetivismo. Valor teórico, né? Que não tem nenhum valor exatamente explicativo, compreensivo, né? Exatamente. Ou seja, aquilo que está dentro da gente, a gente está falando porque está falando. O que está lá, que implica uma essência a priori. Subjetividade não é isso. A subjetividade está na cultura. Ela é constituída pela cultura. Não há como falar de uma subjetividade solta. Né? Ou uma subjetividade de alguma coisa, né? Ou a subjetividade de um lugar, né? A subjetividade de
um papel, por exemplo, né? Eu acho que os estudos foram avançando, os estudos a partir da teoria, os desdobramentos desses estudos, porque uma das questões que eu acho que González Rey tinha assim, de uma maneira brilhante era essa capacidade produtiva, geradora mesmo da própria teoria, na qual ele deixou, né, a teoria em aberto, né? Em muitas possibilidades de questionamento, de problematização, né? Não num viés de reprodução, né? Então, como você falou, uma visão reprodutiva da teoria, de aplicação da teoria. Mas quando que esses construtos, esses conceitos vão nos permitindo avançar ou explorar essas diferentes configurações. Então, por exemplo, eu até falei sobre isso e eu não estou conseguindo atualizar as perguntas, então você é a dona das perguntas tá. aí. Como que a gente pode pensar, por exemplo, né, a subjetividade social de uma sala de aula num momento, num modelo em que nós estamos em home office, né, num estudo remoto, em que a gente não tem o simbólico a partir daquilo que né, era tão consolidado, de uma sala de aula fisicamente encerrada, né, dos muros da escola, vamos chamar assim, lembrando, né, do filme francês. Você não tem aquilo que é tão historicamente enraizado no nosso imaginário, na nossa produção imaginativa, do que seria, por exemplo, uma sala de aula. Mas, para além disso, quais são os outros processos subjetivos que estão atravessando e vão configurando a subjetividade social da sala de aula? Aí você vê, aí fica latente e evidente o papel das relações humanas, né? As relações como sendo esse norte, né, de como vão se mantendo os elos e vão se mantendo os processos, as práticas, né? Então, eu acho que quando a gente começa a abrir, né, e pensar os diferentes cenários, a gente vai, então, dando uma forma e buscando essa compreensão, né, das diferentes cadeias de sentido subjetivo. Exato. A Ana faz uma questão aqui. A teoria da subjetividade complementa ou exclui as outras abordagens como a cognitivista? Olha, Ana, deixa eu te dizer uma coisa, é que às vezes a gente acha que as teorias não conversam. Sim, elas podem dialogar, mas veja, sempre a gente tem que pensar quais são as bases epistemológicas das diferentes teorias, né? De que forma elas se propõem a conhecer a realidade. Não é que a gente exclui, mas que diálogos são possíveis dentro de epistemologias que muitas vezes são diferentes. Veja, você já usa o termo cognitivas. O que vai dizer das teorias cognitivas? Que a cognição é uma operação que está à frente de outras. Eu vou me orientar pela cognição para explicar processos humanos. Então, vejam, na perspectiva da subjetividade, a cognição é um processo emocional e simbólico. A gente não vai colocar a cognição desatrelada dos processos emocionais. A emoção não é resultado da cognição. Então, não é que se exclua, mas há formas diferentes de explicação, né? Há uma possibilidade de articular na medida em que a gente pode falar de algumas questões. Mas eu penso que na medida em que a gente coloca um tipo de função como reitora dos processos humanos, a gente não dialoga com outros elementos que na teoria da subjetividade comparecem. Como que as emoções, então, constituem os outros processos nas teorias cognitivistas, né? Mas penso que as teorias cognitivistas podem dar respostas a alguns processos que talvez a teoria da subjetividade não possa. Você não me pergunte agora quais, porque eu não saberia te dizer, tá? Mas eu penso que a gente não pode... O que me inquieta na sua questão? Excluir. Eu acho que isso fala de uma história da psicologia em que os teóricos não dialogam. Não, os teóricos dialogam e eles podem fazer trabalhos muito interessantes dialogando, né? O Fernando foi um
um assíduo leitor das teorias construtivistas que apareceram a partir da década de 80. E na maioria dos teóricos, eles tinham uma base cognitivista. E nem por isso foi desqualificado como uma coisa que nós não iríamos estudar. Né? No meu mestrado, eu discuti o construtivismo, como no construtivismo, a subjetividade ela é compreendida. Né? E mesmo nesse construtivismo que está nas bases, que tem nas suas bases, teorias cognitivistas. Então, é só o cuidado com a ideia do excluir. As fronteiras hoje entre as teorias, elas não são mais tão rígidas. E a gente vai se falar de lugares diferentes. Né? Isso não tem problema. Eu acho que a questão é... Fale, Lu, desculpa. Eu penso que essa questão, quando a gente pensa na exclusão, né, a necessidade de incluir, né, para não haver exclusão, eu acho que isso nos cobra essa coerência, como você colocou, né, de uma visão teórica e epistemológica, né, de que processos estamos falando, de que ser humano e compreensão do ser humano, né, do psíquico que a gente está partindo. Eu acho que fazer aproximações, congruências, né, e buscando fazer esse diálogo implica necessariamente pensar sobre isso. Pensar encontrando essas divergências, convergências, tensionamentos, pontos de contato, sempre numa coerência, né, de um diálogo, o que o diálogo propicia para nós. E aí tem a questão da aplicabilidade, né, acho que a gente retorna para isso, porque outro dia, né, indiretamente, uma pessoa trouxe uma fala, né, de um psicólogo, né, que dizia: para avaliar, fazer o diagnóstico, eu utilizo essa teoria. Para tratar, para fazer a terapia, vamos dizer, esta outra. Né? E isso agora, né? E aí, assim, o que isso nos remete, né? Eu acho que necessariamente a reflexão epistemológica vai cobrar de nós esses posicionamentos críticos que são baseados, né, na gente compreender esses pontos, né, essenciais de uma proposta teórica, né, de uma plataforma de pensamento, né? Acho que Sim, e eu acho que você traz uma provocação bem interessante, porque aí tem a ver com a próxima questão que a Ana traz. A questão do biopsicossocial. Então, a teoria da subjetividade não tem uma visão do biopsicossocial? Veja, Ana, quando a gente fala das categorias, da onde elas vêm? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Da onde vem uma categoria? O que ela expressa, né? O que ela possibilita através daquilo que ela se propõe? Veja, o modelo biopsicossocial, ele, na verdade, é uma releitura do modelo biomédico. Né? Para quem transita nas ciências sociais, o biopsicossocial não responde, porque, na verdade, ele não consegue dar voz, ele não consegue pensar como a cultura constitui, né, os diferentes processos humanos. Explicar, tanto que na saúde, né? Exatamente, exato, ele não explica. Tanto que na saúde coletiva não se utiliza o biopsicossocial, porque, na verdade, é essa mesma crítica. É uma releitura do modelo biomédico que vai se pautar pelo quê? Pela relação causa e efeito, pelo sintoma, pela doença. Né? O social, ele, na verdade, ele é uma palavra que é colocada no final do termo, mas que em termos de teoria sociológica que sustente esse mesmo modelo, a gente não tem. Então, é esse o grande debate em relação a isso. Não é que uma teoria abraça o biopsicossocial. Não, o que é o biopsicossocial e o que ele me permite responder e explicar dentro desse referencial teórico que eu me propus a enxergar, né, usar como lente. Então, eu acho que fica aí a provocação. E acho que esse termo, ele traz numa junção, né? Ele pode ser um termo que aparentemente resolve algum dos problemas, né? Teóricos, epistemológicos, mas do que a gente está falando, na verdade? A gente está falando de um somatório, né? Então, eu sou biológico, mais psicológico, mais social. Sem dúvida nenhuma, nós, seres humanos, somos as diferentes junções disso tudo, né? Nós somos seres que têm essas diferentes camadas, por assim dizer, e ainda a camada
da cultura, né? No qual o psiquismo se faz e também se expressa o social. Então, não é uma somatória. E aí a pergunta, como? Como é que isso se dá, né? Então, como é algo tipicamente humano, né, na nossa capacidade de representar e sentir as nossas experiências, de produzir realidades subjetivas, né? Como explicar isso? Como uma teoria vai nos permitindo visibilizar isso, adentrar, aprofundar nessas compreensões, né? E aí eu me lembrei agora daquele livro que nós organizamos, Valéria, o diálogo sobre a subjetividade, que no final do livro tem uma entrevista com o González Rey, e aí eu gosto muito desse... Volta e meia eu volto a esse exemplo, eu retorno a esse momento da fala de González Rey, quando ele diz, você pode ter, né, aí volta a ideia do contexto, 5 soldados numa guerra, né, eles estão ali vivendo 5 guerras diferentes. Cada um deles vive uma guerra na sua imaginação, nos seus sentimentos, nos seus projetos de vida. Embora eles estejam ali, entre aspas, entre várias aspas, no mesmo contexto, vivendo a mesma experiência. Mas na composição, né, dessa experiência em termos subjetivos, são realidades subjetivas, são 5 soldados e 5 batalhas de guerras completamente diferentes. Exatamente, né? E que não se reproduzem nunca, né? Aí, ainda que tenham pontos de encontro, são sempre experiências diferentes, porque são histórias de vida muito diferentes. São necessidades muito diferentes. Gente, nós temos ainda 5 minutos. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta antes da gente encerrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Perguntas ótimas. Tem uma pergunta, não sei se alguém fez aí, mas tem uma pergunta que tinha sido feita, né, e nós registramos, né, no dia que nós tivemos esse momento de diálogo no CEUB, que era da Fernanda, né, que ela perguntava como é possível, né, aproveitar, né, a teoria da subjetividade para aqueles que não a conhecem. Eu acho que isso é um convite, né, porque nós temos procurado, né, esses espaços de formação, de estudo, mesmo que o González Rey não esteja mais, né, presente entre nós, mas a história dele, as ideias dele e os livros e as obras continuam vivos, né? E os espaços que a gente vem buscando criar como grupos, né? E também de uma maneira autônoma, cada um no seu percurso, né, Valéria? Com a participação em diferentes momentos. Então, essa própria ideia, né? A ideia da live, né? Da gente poder abrir a possibilidade de dialogar, mesmo que longe. Então, eu acho que são espaços que a gente vai aproveitando, né, a teoria para dialogar, para pensar, para nos desafiarmos também, porque muitas questões que às vezes são feitas para nós e dúvidas nos remetem a pensar e repensar constantemente, né, as propostas teóricas da teoria da subjetividade, né? Gente, eu queria agradecer vocês, Renata, Ana, pelos agradecimentos, pelas palavras carinhosas, a paixão, Paula. Estão esperando a próxima live da gente, tá, Lu? Então, nós vamos combinar em breve. Vamos combinar em breve, fazer mais uma live. Porque vejam, gente, como a pandemia possibilitou gerar outros recursos para que a gente encontre as pessoas e escute as pessoas, né? Eu acho que essa é uma das grandes contribuições da gente poder pensar que a gente pode subjetivar um momento tão desafiador de outra maneira. Lu, você quer falar as últimas palavras para a gente ir encerrando? Pode deixar aqui, talvez, um projeto, né, de fazer uma live para falar sobre educação, outra para falar sobre saúde. Isso. A gente pode deixar Antônio aí. Entrou aqui, só falar com ele rapidinho. Antônio, um beijo. Eu estou morrendo de saudade de você. Eu sei que eu sou uma amiga que não tem te procurado, mas sim, fale, Lu, fazer uma live sobre saúde. Os amigos sempre nos suscitam as emoções, né? As
a emoção tem um caráter primordial. É. Eu acho que fica aí essa ideia da gente poder fazer mais vezes, é tão gostoso, né? Esse Isso. momento. E vamos, quem sabe, fazer com esses temas, né? De falar sobre a escola, a educação, sobre saúde. Fica a proposta aí do projeto para a gente fazer. Eu gostaria muito, já fica o convite ao vivo, de falar com você sobre escola. Eu acho que, pelo que a gente está vivendo, eu acho que você tem muita contribuição a dar sobre esse tema e falar como, na perspectiva da teoria da subjetividade, a gente pode entender esse processo para as crianças hoje, na escola, né? E como isso tem sido para essas crianças voltar para uma escola que hoje é diferente. Então fica aqui o convite, Lu, para a gente já poder pensar a próxima. Combinado. Gente, eu gostaria de deixar um beijo para todo mundo, agradecer, Lu, você ter aceitado o meu convite. Adorei. Eu que agradeço. Que bom, você, gostei Valéria. muito, acho que foi super proveitoso. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. E, gente, vão mandando para a gente por direct dúvidas, questões, porque aí a gente já vai pensando numa próxima live, tá bom? Então, tá bom. Beijo para todo mundo. Obrigada, beijo, Lu. gente. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau, Valéria. Tchau.